cerramos os nossos olhos físicos e abrimos os nossos sentimentos interiores. Excelso Mestre Jesus é agradecido imensamente pelas oportunidades que temos recebido, principalmente agradecendo por esta casa que tem nos acolhido. Esperamos, Mestre, que a sua presença se faça entre nós, de acordo com a vossa promessa. Que todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, que eles possam sair em condições melhores do que quando chegaram. Esperamos, Mestre, que nós não tenhamos desânimo em darmos continuidade àquilo que nos comprometemos. É grato por tudo, é que rogamos a Ti que a Sua paz esteja com todos nós, bem como em todos os lares aqui representados. E assim, Mestre, com a permissão vossa, da equipe espiritual desta casa, do patrono Sebastião Marte e, sobretudo, com a permissão de Deus, é que nós iniciaremos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre, é um prazer muito grande para nós. Estamos aqui na casa Sebastião Marte, principalmente nesse mês de janeiro, que no dia 20 faz aniversário a nossa casa. E para falar de Sebastião Marte, nós vamos aproveitar o ano de 2022, que nós tivemos o prazer de estar lá em Roma, nesse local que está aparecendo aqui mais ou menos, na tecnologia nos ajudou muito, não ajudou. E esse aqui, ó, Catacumba de São Sebastião. Nós tivemos o prazer de ir lá visitar. Essa catacumba fica a 6 quilômetros do centro de Roma, ou seja, fica fora dos muros da cidade, que antigamente, quem não era merecedor, quem era uma pessoa que era não grata ao Império Romano, era enterrado para fora dos muros. Ó, joga ele lá fora, que aqui dentro ele não merece ser enterrado aqui. E esse local onde foi enterrado Sebastião Marte, os restos mortais dele, antes disso, bem antes, Via Ápia Antiga, próximo a essa catacumba, tem uma basílica que se chama Quo Vadis, a Basílica Quo Vadis. O que é Quo Vadis? Quo Vadis é um pedacinho da história nossa de Pedro. Pedro, na época ele estava fugindo, que ele ia ser capturado, torturado e morto em Roma. Ele já estava em Roma, estava fugindo pela Ápia Antiga, e veio um senhor encapuçado no sentido contrário, fala: Domini, Quo Vadis? Ele perguntou para o homem, né? Senhor, para onde você vai? Quando levantou era Jesus. Jesus estava indo. Jesus falou para ele assim: eu estou indo ser crucificado a segunda vez. Jesus apareceu para Pedro em espírito. Pedro já estava velho. Então, Quo Vadis é essa pergunta: para onde vai? Está indo aonde? Domini, Quo Vadis? Tem uma basílica do lado dessa aqui, pertinho, 100 metros, que fala sobre essa história também, que Pedro passou aqui, Pedro e Jesus aqui nessa pista aqui, ó, aqui pertinho. Então é uma pista assim, antiga. Nós sabemos que a vida não acaba, mas é interessante você passar por um lugar onde aconteceu essa história. Então a gente tem que relembrar assim e lembrar das situações. O Pedro já ia fugindo de novo, a quarta vez, que ele negou Cristo 3 vezes. Na quarta ele ia fugindo, Jesus, ó, eu estou indo ser crucificado de novo. Aí ele ficou com vergonha e voltou. Não, eu vou, Senhor, eu vou contigo. E voltou para Roma e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Todo mundo aqui sabe dessa história, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado igual Cristo. Foi nessa ruazinha aqui que ele encontrou com Jesus, Pedro já velho. Então, para começar a história de Sebastião Marte, que está, o resto dele está aqui, nessa catacumba, no ano de 256 depois de Cristo, nascia Sebastião lá em Narbonne, na Gália Antiga, que é a França. Ele nasceu na França, só que a mãe dele era italiana de Milão. Depois que ele nasceu, ela voltou para Milão, eles voltaram para a Itália, e foi criado como um romano, um patrício romano. A mãe dele era cristã, a mãe de Sebastião Marte era cristã, o pai era um soldado romano, e ele vivia sempre naquele conflito: eu não posso nem maltratar, nem ficar chateado nem com a mãe, nem com o pai. Minha mãe é cristã, meu pai é um soldado romano, então tem que conviver bem com os dois. Cresceu, aos 18 anos entrou para o exército romano,
Foi um soldado romano muito honroso, fazia tudo o que ele podia, lembrando sempre da mãe, que a mãe falava: olha, Sebastião, tenha cuidado quando você for ordenado a assassinar os cristãos, preste bem atenção no que você vai fazer. Então ele levava aquele carinho da mãe com os cristãos e a disciplina do soldado, que era o pai. Olha a confusão que era para um rapaz tratar essas duas coisas. E ele fazia muito bem feito, porque ele aproveitava o cargo de soldado romano para ajudar os cristãos. Olha, vamos dar uma batida nesse bairro aí, foge que amanhã o soldado vai vir aqui. Ele ajudava os cristãos a fugir, escondido, lógico. Então era um cara muito querido, uma pessoa muito querida das pessoas de Roma como um todo, porque respeitavam muito que ele era uma pessoa exigente, disciplinada, mas era uma pessoa carismática, carinhosa, ajudava as pessoas. E em uma das reuniões que ele fez com os próprios soldados romanos, ele falou assim: sei que muitos de vocês não terão forças para suportar a humilhação e o sofrimento, e por esse motivo talvez se convertam ao paganismo, esquecendo-se dos ensinamentos de Jesus. Eu, como soldado romano, terei a oportunidade de me aproximar deles e poderei levar-lhes a palavra de conforto que necessitam. Poderei reforçar-lhes a fé, cumprindo o meu papel de cristão. Ele falou assim: quem quiser ir comigo, vai, mas vocês têm que ter coragem, porque eu sei o que eu preciso fazer. Agora, se vocês não quiserem ir, não tem problema, mas eu vou fazer, como soldado romano. E foi passando o tempo, né? A fama vai crescendo, chega o imperador Diocleciano, e todo mundo fala: tem um soldado aqui muito bacana, o cara é muito bom, muito obediente, muito disciplinado, o povo gosta muito dele. Chama esse cara aqui. Diocleciano chamou ele, o imperador Diocleciano, e conversando com ele, acabou colocando ele como o comandante da guarda pretoriana de Roma. Era o braço direito do Diocleciano, era Sebastião. Já pensou? O cara que ajudava os cristãos ali, sendo o braço direito do imperador que matava os cristãos. Com uma inveja, uma coisa muito triste, né? A gente sabe. Aqui. Vou levantar um pouquinho, né? Como a inveja a gente sabe que é uma coisa muito triste, infelizmente, um dos oficiais romanos que aguardava que aquele posto, né, de muita imagem, de muita projeção, fosse dado a ele, não para Sebastião, foi para o Diocleciano e falou: olha, esse moço que o senhor contratou aí, colocou ele como sendo o chefe da guarda pretoriana, não é isso tudo que o senhor fala, não. Ele é um cara aí que lhe ajuda os cristãos por debaixo dos panos. E entregou Sebastião Mártir para Diocleciano, o imperador. O imperador gostava muito dele. O que fez? Chama ele aqui, que eu quero ouvir ele falando aqui na minha frente que ele é um cristão. Chamou Sebastião perto do imperador Diocleciano, chama o Sebastião e fala assim: agora eu quero ouvir de você. E é engraçado pra caramba. Mas antes disso, tem um tempinho, uma coisa que acontece muito interessante. Ele também tinha o dom de cura. Sebastião tinha o dom de cura. Interessante, né? Pouca gente sabe disso. Tinha um prefeito de Roma, chamava Cromácio. Esse prefeito tinha um reumatismo que não sarava. Chamaram Sebastião lá e falaram: olha, a gente ouviu falar que o senhor tem uns dons aí de ajudar as pessoas a curar. O prefeito quer falar com o senhor. Ele foi lá, fez uma prece, colocou as mãos sobre o prefeito. O prefeito foi curado do reumatismo que ele tinha há muitos anos. O prefeito chamado Cromácio. E esse prefeito de Roma também se converteu ao cristianismo por causa do Sebastião. Olha que bacana. Prefeito romano, o chefe da guarda pretoriana romano, os dois cristãos. Quer dizer, o prefeito se converteu graças à fé, e a prova em loco do que ele foi, né, curado pela fé. E ele fala para o prefeito assim: Sebastião, não pense que só agora eu me tornei cristão. Falou o prefeito: não sou cristão de agora não, pois sou desde a minha infância. Eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor Jesus Cristo. E diga o que se quiseres e seguires a minha crença, e eu te prometo que não te arrependerás, pois tamanha é a glória do meu Senhor, que tem preparado para os que servem fielmente, que não há entendimento humano que possa compreender, nem a língua que possa explicar. Quer dizer,
Não adianta eu ficar falando para o senhor aqui, prefeito, o dia inteiro, que você não vai entender, mas eu acredito em Jesus Cristo, sigo ele se o senhor quiser também. E ele conseguiu convencer, e o Cromácio virou prefeito de Roma, cristão. E uma outra parte interessante também, ele sempre ia visitar os presos nos calabouços de Roma, imagina, tanto de cristãos. Essa história toda está contada nesse livro aqui, ó, São Sebastião, pela Igreja Católica, foi escrita agora, recente, 2014, por um padre. Então nós estamos contando uma história escrita por um padre. Não é a psicografia, não. É a história que o padre contou. Muito interessante. Então o Sebastião visitava lá os lugares onde ficavam os presos, os cristãos. Os romanos colocavam nos postes o nome dos mártires, né? Olha, esse aqui morreu queimado, esse aqui morreu despedaçado, aquele morreu nas feras, para assustar os novos cristãos a não enfrentar o poder de Roma. E até o século IV, mais ou menos, tinha aproximadamente os 10.000 cristãos que morreram nas arenas. 10.000 que foram para a fogueira, para a cruz, para as feras. Não é pouca gente, não. Isso que foi registrado, isso que era assassinado por fora, que não é registrado. E Sebastião vai uma hora dessas lá, no calabouço, e tem dois irmãos chamados Mateus e Marcelino, chorando, com medo, que eles iam morrer. Eles estavam lá com o pai, eram todos cristãos, mas estavam com medo. Falavam para o pai dele dentro da cela: pai, fala para o soldado que o senhor não é cristão, a gente sai daqui, nós somos muito novos, nós não temos 20 anos. Fala, pai, para o centurião que nós não somos cristãos, a gente vai ser liberado agora. O pai: eu não posso fazer isso, meu filho. E nessa hora Sebastião entra na prisão, acompanhado simplesmente de Jesus. O Espírito de Jesus estava com ele, e mais uma pleia de espíritos junto. A mulher do centurião, chamada Zoé, a mulher do centurião, era muda, nunca havia falado, mas ela viu, na hora que Sebastião entra lá no calabouço, vê os presos lá, vai se aproximando dos rapazes, ela fica desesperada e começa a gesticular para Sebastião, né? Mesmo sendo muda. Ele vai e conversa com os meninos assim. Chama os dois meninos, dois cristãos que estavam com medo de morrer. Meu nome é Sebastião. Eu estou aqui para encorajá-los nesse momento de dor e agonia, afirmando que sim, vale a pena morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se das palavras que Jesus nos deixou. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso aqui está em Marcos capítulo 5, versículo 10 e 12, mas foi o Sebastião que falou isso para dois rapazes que estavam com medo de falar que era cristão. E nessa hora, essa mulher, Zoé, a mulher do centurião, se aproximou, vendo toda a cena, Jesus do lado. O Sebastião olha para ela e viu. O pessoal falou: olha, ela é muda, ela não consegue falar. E ele fala para ela assim: que coisa interessante. Zoé, se tiverdes fé, o nosso Jesus Cristo pode curar-te. E coloca a mão na cabeça dela e ela cura. Na hora, e começa a gritar, começa a falar e sai gritando. Quando ela sai gritando ali, sai junto dela o centurião e mais um monte de soldados sai correndo junto. Quer dizer, ele converteu na hora. O centurião, a mulher e um monte de outros soldados romanos saíram, largaram o posto ali, largaram a cela e foram embora. Quer dizer, Sebastião levou a coragem para os rapazes, converteu o centurião, a esposa foi curada e um monte de gente saiu correndo ali porque viu que tinha um poder diferente. Ele tinha esse poder, o Sebastião Mártir. Naquela hora, na cela. Mas o rapaz ficou como um pai e todos eles foram sacrificados depois, mártires, foram até o fim com a coragem que Sebastião colocou neles naquele momento. Quando a gente fala, né? O Sebastião, o Cezão e tal, ninguém sabe às vezes o que é, quem era o Sebastião. Muitos pensam, né? Quem é? Por que tem esse nome, né? Dá um spoilerzinho, né? O Vesse vai contar a história, né?
do Amor ao Trabalho, que tem a história de todo o Cezanne, né? Então vai ser uma história bonita também. Eu não perco, é o verso. Então, o oficial chamado Torquato, o inveja do Sebastião, fala para Diocleciano: olha, aquele cara não é aquilo mesmo que todo mundo fala, não, ele é traidor, ele é cristão, chama ele aqui. Chamou o Sebastião na frente do Diocleciano. Diocleciano falou: olha, estou ouvindo muita coisa de você e eu não acredito. Não acredito. Você é um soldado exemplar, você é uma pessoa disciplinada, sempre ganhou várias batalhas aqui no meu comando, por que você... Eu não acredito. Você é cristão, Sebastião? Ele: sou, senhor. Na frente do imperador, hein? Tinha muita coragem, Sebastião, né? Aí o Diocleciano falou assim: tu não temes os deuses de Roma? Como você se atreve a falar que é cristão na minha frente do imperador? E o Sebastião falou assim: imperador, quanto aos deuses de Roma, eu não temo, pois nunca lhe jurei nenhuma fidelidade. Quanto às leis, sempre as cumpri, desde que não contrariasse a minha fé e a minha consciência. Quanto à minha lealdade, imperador, será que todos os combates dos campos de luta contra os persas, os mouros, não bastaram para atestá-la? Quantos não foram os prisioneiros que fiz e submeti à sua obediência, imperador? Quantas vezes recebi coroas de louvor do imperador das vitórias conquistadas? Por isso, posso tranquilamente lhes afirmar que nenhum soldado foi mais leal e fiel do que eu. Essa lealdade não implicou ofensa nem aos deuses de Roma, nem ao Deus que eu acredito. Olha, falou isso para o imperador. O imperador falou assim: mas eu quero, se você falar para mim aqui agora, com isso tudo, que você não acredita em Jesus, eu te solto, você sai, vai embora, some. Ele: não, imperador, eu acredito em Jesus Cristo. Fala assim: eu prefiro Jesus Cristo. Pode fazer de mim o que quiser, seu imperador, mas jamais venerarei um Deus que nunca existiu. A morte será para mim um momento de alegria. Meu sangue derramado, uma vitória para meus irmãos mártires cristãos. Diocleciano então chama os arqueiros e manda executar Sebastião a flechadas nos órgãos vitais. Leva 5 flechadas ele, né, em órgãos vitais, coração, fígado, pulmão, tudo. Inclusive, dentro dessa catacumba, dessa basílica, a catacumba fica aqui do lado. Aqui para baixo tem 4 andares. Aqui dentro tem uma vitrine, toda lacrada com vidro, que tem um pedacinho da coluna que ele foi amarrado e tem uma flecha lá quebrada que foi espetada nele. Aqui dentro tem. Pena que não vai dar para ver, mas está lá dentro. Então são coisas que é emocionante você estar num lugar desse. Ele está lá? Não. Mas você passar por um lugar onde existem os restos de uma pessoa que foi um cristão, um mártir fervoroso, que curava as pessoas, que era um soldado romano e não deixou o poder, a força, a glória das vitórias subir a cabeça e matar injustamente as pessoas indefesas. Esse era o Sebastião. Aí continua. Sim, ele é flechado, leva aquele monte de flechada, um pelotão todo acertando flecha nele, lá amarrado, né, nessa pilastra. A cabeça cai, o pessoal: ó, morreu, vamos embora, vamos sair, que ele está morto, depois a gente pega o corpo. Numa moita do lado, no matinho, tinha uma senhora cristã com mais 2 rapazes, ela chamava Irene, falou: vamos lá pegar o corpo dele, para dar um enterro decente a ele. E pega ele com aquele carinho danado de uma mãe, né, que ele era jovem, tinha 30 e poucos anos, pegou ele assim no colo e sentiu ele fazer. Ele deu um suspiro e ela falou: ele está vivo. Ou seja, Sebastião Mártir não morreu da flechada. Não morreu da flechada. Levou ele para casa, ficou lá 2 meses com ele, cuidando das feridas, dando chá, e ervas e folhas e um monte de coisa. Curou Sebastião. Mas ele era danado, né? Cristão danado. E ela fala: Sebastião, agora você está curado. Deram você como morto.
Some, vai para outro lugar, vai para o Oriente Médio, vai para Jerusalém. Saia no mundo pregando o cristianismo, não precisa ficar aqui em Roma. Ele fala para Irene, muito obrigado por você ter me curado. Agradeço muito, mas eu tenho que voltar lá no Diocleciano. Já pensou? Acaba teimoso, Sebastião é teimoso. Ele fala assim, ó, Irene, eu agradeço cada um dos segundos por ter sobrevivido pelas flechadas. Tudo deverá acontecer de acordo com a vontade de Deus. E se para isso for necessário enfrentar novamente os algozes, a humilhação, a dor e a morte, que assim seja. Por isso eu lhe peço, Irene, não me prenda aqui, nem chore por mim. Cuide daqueles nossos irmãos que tanto precisam de carinho e conforto. Após ele fala isso, né? A Irene fala, desculpe a minha atitude egoísta, Sebastião. Você tem razão. Quem sou eu para impedir você de executar os desígnios de Deus? E ele vai novamente, atrás do Diocleciano. Lá vai o Sebastião. O que aconteceu? Todo dia, 5 horas da tarde, o imperador atendia, né? Para fazer política, né? Até parece que não mudou muita coisa. 5 horas ele chegava no salão, viu um monte de gente pedir coisa. Eu quero um feijão, arroz, um sapato velho, uma roupa. Pedindo as coisas que estavam faltando. E ele atendia um, outro não atendia. No finalzinho da tarde, já estava cansado. E veio um homem lá, com um capucho. O tio, aí você, o que você quer ir? Vem logo que eu estou com pressa, quero ir embora. Diocleciano falando com ele. Ele chega pertinho e fala, Diocleciano, e tira o capucho. Ele, Sebastião, mas você está vivo? Ele, sim, imperador. Para provar ao senhor que quem manda na minha vida é Deus, e não o senhor. E o imperador dá nova chance para ele de novo. Sebastião, aproveita essa chance que Deus está te dando, os deuses de Roma. Fala aqui para mim, só eu e você, que você não acredita nesse Cristo. E a gente solta você e você some. Deu a mesma ideia de Irene. Vai embora. É só você falar para mim que eu não acredito em Jesus e eu te libero. Ele, não, imperador. Não, eu acredito em Jesus Cristo. O cara era teimoso demais, né? E chamou a guarda de novo, só que agora sem flecha, né? Com porrete, com pau, com martelo, com bola de ferro. E espancaram ele até a morte no dia 20 de janeiro de 288. Então foi o dia que tem no livro. A gente não tem certeza, né? Que aconteceu muita coisa durante esse tempo todo de lá para cá. Ele foi enterrado aqui. Não, antes disso, vamos lá, voltar. O imperador falou assim, joga restos mortais dele lá na cloaca de Roma. Cloaca de Roma é o esgoto de Roma, no rio Tibre, lá no final. Joga lá que o rio leva embora e pronto. Passou um dia dessa situação que jogaram os restos dele no rio Tibre, lá na cloaca. Uma cristã chamada Luciana sonhou com um anjo dizendo, olha, vá no lugar tal, assim, no rio Tibre, tantos metros, tal, você vai achar o corpo de Sebastião e dê um enterro digno a ele, que ele é um cristão e merece esse enterro. E ela foi no lugar certinho que o anjo disse para ela, pegou os restos dele junto com os rapazes e enterrou aqui do lado direito, bem aqui. Como tinha outros monte de cristãos enterrados aqui, tem 4 andares aqui para baixo de catacumba. Então tem um monte de enterrado ali. Inclusive Pedro e Paulo estavam aqui também. Só que depois foram levados lá para o Vaticano. Mas o Sebastião ficou aqui. E o que aconteceu? Quando ele foi enterrado aí, em volta dessa catacumba, começou um monte de gente ficar curada. Quem aleijava andava, quem tinha lepra sumia. As pessoas foram sendo curadas em volta, o círculo foi aumentando. E todo mundo começou a peregrinar. E ó, esse santo era um curandeiro, né? Por isso que muita gente fala que São Sebastião que cura os milagres das doenças, das pestes. Era ele. Por causa desse lugarzinho aí, que em volta ali, todo mundo foi ficando curado com o tempo. Por causa dessa energia, dessa força, desse espírito, que é Sebastião Marte, o nosso querido Sebastião Marte. E tem uma coisa muito interessante, ele veio aqui nessa casa. Aí já está no outro livro. No livro, que também, o spoiler não é o verso que vai contar a história, mas eu vou dar só um pedacinho.
o livro do Amor ao Trabalho, do Jorge Cauê, presidente eterno da nossa casa, né? E no capítulo que ele fala assim: uma visita emocionante. Isso aqui já é do livro do Cauê. Eram 15 horas no domingo do dia 10 de abril de 1968. Estava reunida a nossa diretoria, eu, Icanusa, José Miranda e mais 2 companheiros. Tratávamos de assuntos diversos dos afazeres do Sezon. Senti que uma luz se aproximava e quanto mais perto tornava-se maior. Fiquei estático, magnetizado. Notei que meus companheiros silenciaram. Daquela luz, materializou-se um espírito alto, simpático, de cabelos grisalhos e disse: eu sou Sebastião, o Marte, vim visitá-los. Senti naquela hora uma emoção muito grande que se apossou de mim e disse então: Sebastião, filho, que Jesus te abençoe. Estou contente por teres abraçado a tarefa que te confiamos. Estaremos sempre ao teu lado. Muito trabalho terás pela frente. Confie em Jesus, que nada te faltará. Aproximando-se mais, me abraçou e abraçou a todos que estavam na mesa e se despediu. Descrevi para os meus companheiros o que se passava. Todos ficaram muito emocionados e agradecidos com a visita do nosso mentor, Sebastião Marte, que tão bondosamente nos abraçava, dando-nos muita força para os nossos futuros compromissos. Sebastião Marte esteve aqui no Sezon, na época, 1968. Então, meus irmãos, são histórias contadas, um pedacinho pelo Católico, um pedacinho pelo Cauê, que o Sebastião Marte está conosco. O nome Sezon é isso. Muita gente não sabe, né? Por que é Sezon? Sebastião ou Marte. É esse espírito de muita luz, de muita força, de muita energia, que nos encoraja, nos mostra como é que é ter a fé, né? As pessoas que precisam, momentos dificílimos, né? Temos nosso irmão Badio aqui, nosso querido irmão Badio, que está passando por situações dificílimas, a nossa irmã Sirlene lá, e nós não perdemos a fé, vamos pedir sempre para os mentores, principalmente Sebastião Marte, para ajudar todos nós nesses momentos de dificuldade. Nós passamos todos por esses momentos e não podemos fraquejar. E lembrar que nós não estamos sozinhos, não. Nós estamos juntos. O tempo todo esses espíritos estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, quase carregando a gente no colo, a gente não percebe. Então, meus irmãos, nós vamos convidar o nosso irmão Roque para fazer uma homenagem aqui com a música do Sezon, e a gente pede que todos fiquem concentrados, prestem atenção na letra da música, e é um momento de muita energia para todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. O nome da música é o Sezon. É o Sezon. Tô achando o tom. Sezon, Centro Espírita Sebastião. Centro Espírita Sebastião. C de centro, C de centro. É de espírita e o S vem. É de espírita e o S vem. De Sebastião, de Sebastião. Que entre aspas o Marte tem. Que entre aspas o Marte tem. É o Sezon, é o Sezon. Centro Espírita Sebastião. Centro Espírita Sebastião. É o Sezon. Vamos estar preparados para fazermos o passe coletivo, para nós encerrarmos nossas atividades. Excelso Mestre Jesus, é com muita gratidão que nós aqui nos encontramos, porque temos a certeza que nos prometeu que quando estivesse 2 ou mais reunidos em vosso nome e com o mesmo propósito, o Senhor se faria presente. Nós esperamos que todos saiamos daqui carregados de paz, para onde formos podemos levar essas vibrações, e que os nossos lares, todos aqui representados, também se preencha
de vibrações de muita paz. Agradecido por tudo que temos recebido, é que nós rogamos a Ti, Jesus, a toda a equipe socorrista desta casa, ao patrono Sebastião Marte, e sobretudo rogamos a Deus, que é pelo seu amor que aqui estamos, que nos permita encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.